Olá, é uma alegria estar novamente com vocês, com a minha querida amiga Silvia aqui, depois de uma pequena pausa, uma pausa necessária, inclusive esse vai ser o tema de hoje, né? Nós já tratamos desse tema de pausas necessárias, como diria Drummond, né? A vida necessita de pausas, e hoje a doutora Silvia sugeriu que trouxéssemos essa, essa fala novamente da importância das férias, né? E por que que isso é importante? Porque, as coisas são muito corridas para todos nós, não é? E às vezes até para fazer um programa como esse, que parece uma coisa, tão simples, né, parece que é só entrar e gravar, enfim, mas ao longo do dia, né, ou das semanas, enfim, nós passamos por uma série de circunstâncias. E já ocorreram momentos em que eu e a Silvia gravamos tendo saído do hospital, gravamos tendo recebido a notícia de falecimento de uma pessoa querida para nós, gravamos com internet ruim, gravamos no meio de reforma, gravamos com pessoas ao nosso redor falando enquanto nós estávamos também com a nossa vez de fala, enfim. Então, às vezes, parece uma coisa bastante simples, né. Já houveram dias que eu pensei, não só em relação a outras tantas coisas que eu faço, que eu fiquei me perguntando: "Ai, meu Deus, por que que eu me meto a fazer essas coisas, se por vezes nós estamos sem tempo ou sem recursos", enfim. Então é importante, por que que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós refletirmos sobre isso, né, refletirmos sobre as nossas necessidades de pausas, de férias, e que por mais que muitas vezes nós tenhamos essa mentalidade de legado, né, porque é isso que nos move, né, nós estamos aqui não é porque nós queremos views ou porque nós queremos likes ou qualquer outra coisa do tipo, porque se fosse assim eu colocaria só a doutora Silvia linda, maravilhosa, né, para trazer todos os views aí, né, enfim. Mas o fato é que é desafiador, a nossa vida é desafiadora, fazer um programa como esse, por mais que pareça simples, é desafiador também para nós. Por uma série de situações que nós enfrentamos, por uma série de cobranças, a todo momento nós somos cobrados de um lado ou de outro, a todo momento as pessoas nos exigem perfeição de nós que nem humanos, que nem super-heróis somos, somos apenas pessoas humanas, não é? Eh, e talvez, Silvia, eu queria deixar um pouco nessa reflexão de férias também, nesse momento de pausa, eu acho que essas férias que nós precisamos nos dar a nós mesmos, né, no sentido de nós sermos sempre tão cobrados, sermos sempre tão exigidos de todas as formas, e é muito complicado, eu acho que principalmente para pessoas que têm uma visão como a da Silvia, e seguramente de muitas pessoas que nos ouvem, que é essa visão do legado, do propósito de vida, né. Eu tenho tido a sensação, e eu peço desculpas à Silvia pelo desabafo, mas eu entendo que isso tudo faz parte desse contexto. Às vezes eu tenho a sensação de que por mais que nós tenhamos a boa intenção de fazer coisas boas, de contribuir, de deixar o nosso legado, né, porque a nossa visão é muito maior do que a nossa individualidade, né. Nós saímos da nossa individualidade com aquilo que nós somos, com aquilo que nós conhecemos, para tentar deixar nossa contribuição na sociedade, e às vezes parece que a gente faz, e é família, com amigos, é nos lugares onde nós somos voluntários, são nos nossos ambientes de trabalho, eh, com todos esses contextos, e parece que nada do que a gente faz, às vezes, é suficiente, ou é mal interpretado porque alguém que busca levar vantagens acha que você está com a mesma intenção, enfim. Então, eu achei muito pertinente esse tema que a Silvia trouxe, e isso até justifica um pouco o nosso afastamento, porque nós estávamos precisando mesmo de férias para tentar colocar um pouco mais a nossa vida em ordem, né, Silvia, com todos esses intempéries que a gente vai tentando administrar, e chega uma hora que foi necessário que nós dessemos um pouquinho de férias para nós mesmas, né.
Eh, então eu queria, Silvia, começar com essa introdução que foi um pouco mais longa, foi um desabafo, enfim, mas para dizer dessa importância das férias, e não das férias só como nós pensamos aí, né, os 15, 20 dias, enfim, mas eu acho que dessas férias que nós precisamos começar a tirar de lugares, de pessoas, de situações, eh, que no final, né, essa semana eu até achei muito curioso, porque várias pessoas vieram me falar: "Ah, você cortou a franja e tal, babá, você está com uma aparência melhor", mas não foi porque eu cortei a franja, é porque eu até brinquei com a pessoa, eu falei: "Eu acho que é porque eu estou, selecionando mais os lugares, as pessoas com quem eu quero estar para não ser tão minada", né. Nós acabamos sendo muito minados fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, enfim. Então, quando a Silvia trouxe essa proposta hoje das férias, eu achei extremamente importante, mas eu gostaria, Silvia, até fazendo a meio que a minha terapia com você, né, porque hoje eu estou fazendo terapia junto com todo mundo, falar um pouco dessas férias que são necessárias, Silvia, de lugares, de pessoas, de momentos, e até umas férias de nós mesmos, né, para não nos cobrarmos tanto, né, ou não nos colocarmos em situações limites, como eu e a Silvia já nos colocamos em várias ocasiões, né, já houveram situações em que ela saiu do hospital, ela gravou, eu saí do hospital, nós gravamos, nós duas com problema de internet, naquele estresse, com medo de que não desse certo, enfim, tantos intempéries, né, Silvia? Eu queria que você fizesse uma terapia hoje comigo nesse sentido, Silvia. Olá, boa noite a todos, boa noite, Soeira. Obrigada por estares aqui comigo uma vez mais. Vou convidar toda a gente para fazer terapia, não é? Vamos fazer aqui uma terapia de grupo. Quem quiser colocar alguma questão, esteja à vontade. A intenção era precisamente essa, não focar propriamente nas férias, como algumas pessoas, se calhar muitas pessoas as veem, que associam a praia, campo, a divertimento, que também o pode ser aquilo que nós quisermos, mas se calhar mais no sentido da pausa, pelo menos fazermos um intervalo àquilo que nós costumamos fazer, fazer uma pausa da nossa rotina, não é? Intervalar, fazer ali um. É quase como se fosse uma bolha de oxigênio que nós precisamos, não só para conseguirmos afastar-nos, e como diria José Saramago, temos que sair da ilha para ver a ilha, não é? E por vezes são essas pausas que nos permitem perceber porque é que algumas coisas ou não estão a funcionar, ou então existem, por exemplo, erros e situações que estão a ser repetidas e que não estão a correr bem. Só quando nós nos afastamos efetivamente da nossa rotina, dos nossos hábitos mecanizados, é que nós o conseguimos fazer. E eu quero me focar especificamente nas pausas, porque, claro que são férias, não é? Todas as pausas acabam por ser férias. Só não queria, era que as associássemos imediatamente a viagens, a mergulhos, a tudo isso, que também são importantes, mas mais no sentido de uma reflexão. Tu falaste aí de uma coisa que eu queria focar e foi muito interessante, que é também a oportunidade de nos afastarmos de nós mesmos. E afastarmos de nós mesmos em que sentido? No sentido em que nós também conseguimos ser pessoas diferentes, não deixando de ser nós próprios, mas conseguimos ser pessoas diferentes quando estamos de férias. Quando estamos nas pausas, quando não estamos a fazer aquilo que é costume fazermos, e nas férias também conseguimos aperceber-nos do que é que não conseguimos desligar, porque um dos intuitos, não é? Um dos objetivos das férias é nos conseguirmos aliar da nossa realidade de todos os dias. E quando nós percebemos que, mesmo durante as férias, mesmo com o afastamento geográfico, por exemplo, às vezes de imensos quilómetros, ainda assim nós não conseguimos afastar os nossos pensamentos do dia a dia e não conseguimos descansar a nossa cabeça, dito assim mais vulgarmente, então realmente estes são sintomas, são sinais de que alguma coisa está realmente a passar-se e que nós, se calhar, precisávamos mais deste descanso do que aquilo que imaginávamos.
e que se calhar precisamos de descansar ainda mais ou de ter um período diferente. Eu não direi mais prolongado, e já vou explicar porquê. Não direi mais prolongado de férias, mas sim, se calhar precisamos de mais períodos de descanso do que aqueles que efetivamente estamos a usufruir. E aproveito já, entretanto, passo-te a palavra para falar desta questão da frequência barra duração destas pausas. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém que tem um trabalho muito intenso, não é? Durante todo o ano, que trabalha horas a fio e que depois consegue tirar muitos dias seguidos, talvez não seja uma boa prática. Cada um de nós é diferente, tem organismos diferentes e depois também tem a parte de contexto social, familiar, que também é necessário, obviamente, terem atenção, mas por vezes funciona melhor, e lá está, depende sempre das pessoas. O mais importante é nós percebermos o que é que funciona connosco, mas por vezes é mais importante nós irmos fazendo pausas pontuais ao longo do ano, fins de semana prolongados, tirar um dia ou uma semana agora, outra semana no outro mês, do que propriamente termos períodos muito intensos de trabalho e depois termos períodos muito intensos de férias, não é? Nós precisamos de perceber, em termos da nossa saúde, não só física, mas também mental, o que é que funciona melhor connosco, de que maneira é que nós reagimos a esse recarregar de baterias e de que maneira é que nós também podemos potenciar esse descanso a nosso favor. Claro que não me esqueço que nem sempre as pessoas têm a oportunidade de parar nos períodos que querem, porque, por exemplo, quando se trabalha para uma entidade, para um patrão, para uma instituição, por vezes existem pausas obrigatórias, em alturas obrigatórias, mas nunca será o tempo total das férias. Há uma parte em que, por vezes, é a entidade patronal que escolhe, mas depois todo o resto do tempo será, à partida, o funcionário que vai escolher. E é mesmo muito importante pensar de que maneira é que a nossa vida flui melhor e de que maneira é que nós conseguimos encher o nosso balão de oxigênio, se será efetivamente ter, por exemplo, um mês todo seguido de férias, ou se, pelo contrário, nós conseguimos usufruir muito mais e conseguimos potenciar-nos a nós muito mais, se formos fazendo pausas ao longo do ano, não é? Isto parece-me que é importante. Vai depender também daquilo que está a acontecer na nossa vida, porque existem efetivamente fases da nossa vida em que, mesmo que nós não estivéssemos a contar, estamos sobrecarregados, não é? E precisamos efetivamente mais de parar do que aquilo que estávamos a contar. Da mesma forma que outras vezes nós até tínhamos considerado tirar aquela semana de férias e por acaso até ou está a acontecer alguma coisa e que é importante nós estarmos presentes, ou então que efetivamente nós percebemos que até estamos bem e que se calhar podemos protelar aquela semana, por exemplo, para outra altura do ano em que precisemos mais. Soira. É isso, me fez lembrar um pouco, Silvia, enquanto você está falando, eu pensei, né, que uma forma que nós temos de desestressar não é não fazer nada, né, eu já tive essa percepção de que eu precisava ficar sem fazer nada para descansar. Mas, assim, principalmente quem tem um trabalho mental, emocional muito forte, né, quem tem um trabalho intelectual que é muito maior do que o braçal, a pessoa precisa desenvolver hábitos diferentes. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma colega da época de faculdade, enfim, encontrando naqueles grupos, né, e ela falou: "Ah, eu vejo que você faz tanta coisa, né", enfim. Eu falei: "Uai, faço", né, falei: "Uma porque eu acho que nós temos que tentar aproveitar os nossos talentos, né, ou descobrir, ou aprimorar, enfim. Mas outro é porque, assim, você só consegue relaxar fazendo algo que é totalmente fora daquilo que você está acostumado a fazer. Então, às vezes, brincar, como a Silvia sabe que eu brinco, né, eu gravo já teve épocas que eu gravava umas músicas de karaokê e mandava para ela e outros amigos nossos, mas só por diversão mesmo, né. Eh, e eu até cheguei a colocar alguns desses vídeos lá no meu canal
do YouTube, né, meu canal pessoal, enfim. Mas é uma forma do quê? De eu cantando, eu desestresso, aí a gente começa a dar risada, aí uma faz piada em cima da brincadeira da outra, enfim. Ou como muitos de vocês sabem, eu escrevo, não escrevo coisas técnicas, né. É muito curioso porque, assim, apesar de ter muito domínio da minha área, eu tenho pouquíssimas coisas técnicas escritas, mas você vai achar muita coisa minha de literatura fantástica, ou seja, eu estou escrevendo sobre bruxo, vampiro, fantasma, mitologia nórdica. E por que que eu tenho essa válvula de escape na literatura fantástica? Porque é um meio de eu desestressar, pensar em outras coisas. Então, essas pausas que a Silvia traz, ela também está vinculada a você fazer alguma outra coisa em que você possa focar o seu interesse ali e que seja uma coisa divertida, não é? Eu acho que essas pausas elas são necessárias, porque muitas vezes você no seu dia a dia você não vai ter oportunidade, às vezes, de tirar um longo período de férias, né? Mas eu acho que ter, nem que seja uma horinha do seu dia que você possa dedicar para si mesma. Eu e a Silvia temos uma amiga maravilhosa que faleceu, né, a Adriana, e a Adriana ela teve um problema cardíaco que foi descoberto já com quase 40 anos, ela fez uma cirurgia muito séria, e a partir daquela cirurgia, ela criou um dia da semana para ela, né, então ela ficava em casa cuidando dos filhos, tinha uma série de atividades, porque ela também era escritora, enfim, né, tinha uns trabalhos de voluntariado, mas ela tirou um dia para ela, sexta-feira. Os filhos já sabiam, todo mundo já sabia, sexta-feira era o dia dela, se ela quisesse passar o dia dormindo, ela ia passar o dia dormindo, se ela quisesse passar o dia estudando, na sexta-feira era o dia dela. Eles tinham que aprender a se virar naquele dia, porque aquele era o dia dela. Ela entendeu depois de quase morrer, apesar de ter falecido muito jovem, né, com 51 anos, mas perto dos 40 anos ela entendeu que ela precisava ter um tempo para dedicar a si mesma, não é? E eu acho que fica também, Silvia, essa reflexão com base nisso que você falou, que não necessariamente nós vamos conseguir fazer essas pausas longas ou pausas de semanas, mas que nós tenhamos pelo menos essa disciplina, como nós temos disciplina para tantas outras coisas, de tirar pelo menos uma hora para fazer algo que para nós é prazeroso. Então, às vezes eu vou meditar, às vezes eu vou ouvir música, tudo vai depender muito do estado de espírito que eu estou, vou ler, vou caminhar, enfim. Mas, essas pausas são importantes e eu vou insistir naquilo que eu coloquei no começo, Silvia, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, porque nós trouxemos essas questões dos trabalhos, enfim, eu estava vendo até alguns artigos que acabaram aparecendo, né, sobre síndrome de burnout e pessoas falando que elas não nem tinham detectado que elas estavam com esse problema, eh, apesar de entender que quando se dedicava a descansar, elas não descansavam, enfim, mas talvez exatamente porque procurassem nesse não fazer nada, mas o que importa para nós, eu acho que é mantermos esse ócio criativo, que eu e a Silvia já trouxemos em outros programas também, né, Silvia, a importância do ócio criativo, e você trouxe essa fala hoje. Eh, eu queria, Silvia, trazer novamente, enfatizar isso, não nessas questões de trabalho, enfim, mas na questão de nós nos darmos férias, as nossas exigências pessoais, essas nossas cobranças pessoais, mas também começar a entender onde é que nós temos quando é que nós temos que tirar férias de lugares e pessoas, não é? Porque às vezes nós falamos assim: "Ah, eu vou viajar", eu não sei se já eu sou muito adepta de viajar sozinha. Como eu sou pouco comunicativa, né, eu não falo quase nada, então, assim, isso não é um problema para mim, porque eu vou fazendo amizade com as pessoas nos lugares, mas eu tenho uma coisa nessa dinâmica, né, ou mesmo quando viajo com os amigos, marco de encontrar o pessoal no lugar, mas eu procuro estar um pouco afastada ali do pessoal, porque eu gosto de ter minha dinâmica pessoal, né, eu gosto dessa independência, dessa liberdade. E às vezes, mesmo quando nós caímos nessa ilusão de tirarmos férias e vamos viajar, vamos para um lugar fantástico, enfim,
parece que você volta mais cansado em algumas situações. Por quê? Porque você estava com pessoas ali que te estressaram, ou com pessoas que te obrigaram a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Então, até por isso que eu gosto dessas dinâmicas das viagens, com solitude, digamos assim, porque aí quando eu quero parar em frente a uma coisa, né, eu sou muito, a Silvia me conhece bastante, então ela sabe que eu gosto de parar, ficar pensando, eu olho o céu, eu reflito sobre a vida, eu tenho essa veia filosófica e reflexiva muito forte, né. Então, Silvia, eu queria que você falasse disso, né, dessas férias que nós precisamos ter, de nós mesmos, dessas autocobranças e essa necessidade que nós temos de buscar validações, externas. E, gente, assim, cada dia que passa eu penso mais nesse sentido, que se dane o que os outros pensam, porque no final a pessoa sempre vai dizer a respeito do que ela está pensando e do que ela está fazendo, não sobre quem você é. E a gente acaba, se você parar para analisar, tanto você é um número tão grande de pessoas, porque cada um vai ter uma visão sua e, obviamente, de acordo com aquilo que provocou, não é? Eh, então, assim, só basta, no fundo, você saber quem você é, e a gente está constantemente buscando essas validações. Então você deixa de tirar as férias adequadas, né, inclusive de si mesmo, porque você está toda hora pensando em buscar validação de alguém, né, e ser útil e tal, enfim. Assim, eu tenho pensado muito nisso, né, Silvia, fazendo a terapia de novo. Que eu acho que a gente precisa esquecer cada vez mais essas validações, porque as pessoas, no fundo, não estão nem aí. A grande maioria das pessoas, elas pensam só em si mesmas, e o julgamento que elas estão fazendo a seu respeito, ou as exigências que elas fazem, diz respeito àquilo que elas estão tentando extrair de você. Cada dia que passa, eu vejo mais na nossa sociedade essa mentalidade individualista e essa mentalidade de tirar proveito do outro, né. Como é que a gente, Silvia, como é que a gente tem essa coragem, né, como é que a gente desenvolve essa força de tirar férias realmente daquilo? E algumas férias têm que ser até prolongadas ou definitivas, de ambientes, pessoas, enfim. Como é que a gente enxerga isso e como é que a gente tira de dentro de si mesmo essa consciência, essa força de falar: "Chega"? Olha, Seira, vou já pegar nas tuas palavras para falar de um tema polémico que é precisamente uma das atitudes que as pessoas mais têm para não parecer mal. Grande parte das vezes é só por causa daquilo que os outros vão dizer, que tem a ver com os filhos, fazer férias com os filhos, não é? Grande parte das vezes as pessoas acabam por fazer férias com eles para que os outros não comentem, para que a família não comente e para que o seu papel de mãe ou de pai não seja posto em causa, sendo que muitas vezes é mesmo importante, não só para a própria pessoa enquanto indivíduo, mas também enquanto casal. Seria muito importante fazer, obviamente, uma parte das férias com os filhos, mas se calhar outra parte sem eles, para também ter férias dos filhos, porque os pais e as mães, a maior parte das vezes, não têm férias dos filhos e também precisam, não é? E uma vez mais, isto tem a ver com as questões da validação e com as questões da opinião dos outros, com aquilo que os outros vão dizer e vão pensar. Obviamente que é muito, muito importante nós fazermos férias, não só do nosso local de trabalho, porque quando se fala no tema férias, nós associamos imediatamente a retirar-nos do nosso local de trabalho. Mas é mesmo muito importante nós percebermos do que é que precisamos de férias, de que pessoas é que nós precisamos de férias, de que ambientes é que nós precisamos de férias, porque quando, por exemplo, as pessoas vão de férias e tu tocaste aí no outro ponto, tocaste em vários importantes, tocaste num ponto muito importante, que é, por exemplo, nós irmos de férias com um casal amigo. Vamos imaginar isto. E nós temos que nos ajustar aos horários de outras pessoas com as quais nós normalmente não coabitamos e não estamos acostumados.
quando nós temos que fazer refeições que tenham que ser ajustadas também àquelas pessoas, quando nós temos que ir para a praia todos juntos à mesma hora e a mim se calhar apetecia-me ficar a descansar mais um bocadinho, ou então apetecia-me aproveitar e ir mais cedo para a praia. E depois eu tenho que regressar mais cedo porque eles querem tomar banho, quando eu se calhar preferia ficar até ao pôr do sol na praia. E, portanto, eu vou passar o meu tempo de pausa, os meus dias de pausa, a ajustar-me a uma nova situação. E como nós sabemos e bem, independentemente de ter uma coisa positiva ou negativa, sempre que nós nos colocamos em situações diferentes e que nos obrigam a ajustar-nos, a ajustar os nossos ritmos biológicos, a ajustar as nossas rotinas a uma situação diferente daquela que nos é habitual ou diferente daquela que nós queríamos, existe um desgaste adicional da nossa energia. Então, se nós pensarmos que as férias serviriam ou teriam o propósito de nos recarregar energia e nós vamos nos colocar numa situação de desgaste energético, já para não falar quando nós vamos de férias com a família, com sogras e tios e primos e afins, não é? Em que existe ali uma necessidade de gestão. Que independentemente das pessoas se darem bem, mas que é muito difícil que estejamos todos de acordo ao mesmo tempo e que queiramos todas as mesmas coisas, nós já sabemos à partida que nos vamos colocar em situações de potencial conflito, de potencial discórdia e que vai haver uma necessidade de ajustamento, vai haver uma necessidade extra de tolerância e de capacidade de encaixe que me parece a mim, que a menos que as pessoas estejam realmente relaxadas já antes de ir de férias, mas se nós estivermos à espera desse período para relaxar e para recuperar energia, não me parece que seja a melhor ideia, não é? Se bem que eu compreendo que às vezes não há outra forma de socializar com essas pessoas, de passar mais tempo com essas pessoas, mas efetivamente, num período de férias que seja aquele em que nós precisamos mesmo de descansar, não me parece nada boa ideia. É importante, e uma vez mais, claro que as coisas estão sempre associadas, é importante dizer que não e conseguirmos rejeitar, às vezes, alguns convites que nos parecem bastante tentadores, como por exemplo alguém nos convidar para passar uns dias na casa de praia dessas pessoas, não é? E nós pensamos, ai que maravilha, vamos conseguir aproveitar uma estadia gratuita num sítio magnífico, mas é também muito importante nós ponderarmos quais são os custos emocionais, o desgaste emocional que esse convite nos vai trazer. E grande parte das vezes é preferível não o fazermos. Temos que ter em conta a pessoa que nós somos, a pessoa que está ao nosso lado, às vezes, não é? E também as pessoas em questão e perceber que às vezes, como já falámos aqui várias vezes, às vezes nós damos-nos muito bem com as pessoas em local de trabalho, outras vezes nós damos muito bem com as pessoas numa saída pontual, num jantar, a beber um copo, mas isso não significa que em termos de coabitação, não é? De integrarmos uma rotina com pessoas que, por exemplo, nós já sabemos que são pouco tolerantes, que são inflexíveis, que são prepotentes ou arrogantes, parte-se do princípio em que ou nós estamos predispostos a ceder e a abdicar da nossa própria vontade, ou então vamos sair daquela situação frustrados e mais cansados do que aquilo que nós fomos. Bom, este era um ponto que eu gostaria de focar. Quando se fala em férias, e tu abordaste aí também muito bem, remete-me quase imediatamente para as questões do burnout. E aqui eu gostaria de especificar um bocadinho mais, até em termos técnicos, para que as pessoas percebam o que é o burnout. Felizmente já se vai vendo, por exemplo, diagnósticos específicos, não em depressão, mas em burnout, porque efetivamente são situações diferentes, são sintomatologias diferentes e principalmente são origens diferentes que podem, por exemplo, diferenciar em termos de seguros de trabalho ou então de baixas psicológicas e tem alguma diferença. E é mesmo importante que seja bem diagnosticado e que seja bem diferenciado para que realmente as coisas estejam como deve ser. E quando estamos a falar em questões de burnout, estamos sempre a falar em situações de sobre stress. E sobre stress porquê? Porque o stress em si mesmo não é uma coisa negativa. O stress pode inclusivamente ser positivo, também já falamos aqui sobre isso, quando é uma alavanca, quando é um motor para nos fazer agir em conformidade.
quando ele é em excesso, e em excesso não quer dizer que seja muito, só é muito porque nós naquele momento não temos capacidade de resposta para aquilo que nos está a ser pedido, então esse stress vai ser negativo, porque eu vou ter a sensação que não vou conseguir cumprir aquilo que me está a ser exigido e, portanto, isso vai provocar em mim muitas reações, entre elas a ansiedade, o bloqueio e a incapacidade de resposta. E quando estamos a falar então em burnout, é isso mesmo que acontece, é um stress negativo que tem sobretudo a ver com os estímulos em demasia que nos são propostos e mais do que os estímulos em demasia, tem a ver também com a incapacidade de pausas entre esses mesmos estímulos, ou seja, eu tenho muitas coisas para fazer, mas tenho muito pouco tempo entre essas coisas para recuperar, não é? Eu entrego a minha energia, mas eu não tenho pausas suficientes de descanso entre aquilo que eu faço para conseguir recuperar e para conseguir voltar a ter capacidade de resposta. Eu posso dar um exemplo muito simples que nós inclusivamente ensinamos quando estamos, no meu caso, quando estou a dar formação em gestão de tempo e que tem a ver precisamente com a nossa capacidade de resposta ou o nosso tempo produtivo, porque se nós imaginarmos até quem tem 40 horas de trabalho semanais, se nós não precisássemos de pausas, então nós poderíamos em 2 dias fazer o trabalho todo, porque se 2 dias têm 48 horas e o trabalho semanal é de 40 horas, nós faríamos tudo em 2 dias e depois ficávamos com o resto do tempo para nós. Obviamente que isso não pode e não deve acontecer, porque se eu estiver a falar em 40 horas seguidas, eu a partir de determinado momento eu já não estou a ser produtiva, eu já não estou a ser útil, já não estou focada, já não estou capaz de executar aquilo que tenho a fazer e estou a propor-me a cometer muitos erros. E por isso mesmo é que nós, como qualquer curva, não é oscilante em termos de ritmo biológico, eu preciso de produzir, mas eu também preciso de momentos de pausa, bem como momentos de lazer. Supostamente, numa situação ideal, nós recorreríamos àquela rodinha do tempo das 24 horas diárias e o que é que nós faríamos? Dividíamos em três, em que 8 horas seriam para trabalho, 8 horas para lazer e 8 horas para descanso. Quando eu faço mais do que as 8 horas diárias, eu imperativamente estou a roubar a uma das outras partes. Ou estou a roubar ao lazer, ou estou a roubar ao descanso. Não há volta a dar, não é uma questão matemática e, portanto, é isto que eu estou a fazer. Se eu o fizer pontualmente, eu, entretanto, vou conseguir recuperar. Se eu fizer consequentemente, durante um tempo, um extenso período de tempo, aquilo que vai acontecer é que eu não vou ter a capacidade de recuperar, ok? E eu vou, obviamente, entrar em falência emocional, entrar em falência psicológica e, grande parte das vezes, até inclusivamente vou entrar em falência física. E é isto que provoca o burnout, ou seja, eu tenho demasiados estímulos, demasiadas solicitações em termos de trabalho que não me permitem ter pausas suficientes de tempo para descansar entre essas solicitações e, portanto, eu quando vou responder à solicitação seguinte, eu já não vou com a minha bateria completa. Eu já vou, e cada vez menos, não é? Até à solicitação seguinte e por aí afora, eu vou tendo cada vez menos capacidade de resposta, até que me vou esgotar, não é? Porque o burnout, traduzido à letra, é queimar, não é? É queimar a ficha, mas no fundo é o esgotar, é o esventrar, não é? É o esvaziar a minha bateria, a minha energia e, portanto, eu tenho que ir buscar a algum lado. É importante, só já agora aproveito para dizer, e às vezes algumas pessoas não têm esse conhecimento, que nós temos neurónios não só no cérebro, nós temos neurónios em todos os órgãos do nosso corpo. E temos quase tantos neurónios, é mesmo muito pouca a diferença dos neurónios que nós temos, por exemplo, no nosso cérebro e no nosso estômago. E, portanto, isto para dizer que quando nós esgotamos a nossa capacidade neuronal, por exemplo, pelo desgaste, o que é que o nosso organismo faz? Ele vai buscar a outros lados, ele entra em desespero e vai buscar a outros lados. E depois nós temos, por exemplo, crises, dores, noutros órgãos do corpo. Quantas vezes, isso é o mais usual, é nós termos crises de estômago quando realmente estamos muito preocupados ou quando estamos com uma atividade neuronal muito intensa
E é precisamente por isso, não é? Porque o que o nosso cérebro faz é ir requisitar a outros órgãos do nosso corpo neurónios e, portanto, nós vamos já estamos cansados e ainda vamos entrar em falência noutras situações porque nós estamos a solicitar todas as reservas possíveis do nosso organismo. Isto, obviamente, que não deve acontecer. Devemos estar atentos aos sinais e isto serve para tudo, não só a nível de trabalho, e quando estamos a falar em questões de trabalho, estamos a falar especificamente em burnout, e claro que quando estamos a falar em burnout, quase já nem se pode utilizar o termo férias, porque isto já devia ter acontecido há muito tempo, estas pausas já deviam ter acontecido há muito tempo, não é? E às vezes é muito preocupante, porque quando as pessoas param, às vezes já não é suficiente para conseguirem recuperar, já têm que fazer planos de acompanhamento, de psicoterapia e de tratamento, porque entretanto já foram para além do seu limite, mas não tocando no tema burnout, porque aí já estamos a falar noutra temática diferente, mas em todos os aspectos da nossa vida é muito importante nós percebermos se também estamos a ser mais solicitados do que a nossa capacidade de resposta. Isto pode acontecer com amigos, por exemplo, que são muito sugadores e que são muito dependentes e que são muito pressionantes. Isto pode acontecer com familiares, seja filhos ou outros familiares que seja, que dependem muito de nós e que nós ajudamos muito e que não fazem nada sem o nosso apoio e que nós, entretanto, percebemos que já não temos capacidade de resposta porque temos que acudir em várias frentes portanto, estes sinais são mesmo importantes termos em atenção porque não é de todo uma questão fútil, é uma questão essencial. Tu falaste bem da nossa amiga, da Adriana, e é importante dizer que todos nós sabemos que a grande parte das vezes, ou se calhar na totalidade das vezes, das pessoas que têm problemas graves de saúde, nomeadamente naquilo que diz respeito à parte cardiológica, mas noutras situações em que se vêem realmente numa situação de possível término, quase toda a gente aquilo que diz é que vai mudar o seu estilo de vida. E quando muda o seu estilo de vida, não está nunca a falar em não, eu estive quase a morrer, eu a partir de agora vou trabalhar mais, não me vou dedicar à família, não vou ter pausas. Não é isso que as pessoas dizem, muito pelo contrário, não é? Quando se vê em situações de extrema dificuldade ou de possibilidade até de perderem a vida, aquilo que pensam e aquilo que reformulam é sempre neste sentido. Então, deixo só este pensamento antes de passar a palavra de será preciso nós chegarmos a esse ponto para fazermos esses pontos de reflexão e percebermos que precisamos, se calhar, de alterar as nossas rotinas e o nosso ritmo de vida? Soeira. Bom, doutora Silvia, como sempre, é um prazer escutá-la, né, com essa aula, né, porque não é nem uma sessão de terapia, é uma aula isso, né, explicando todos os efeitos, inclusive biológicos, né, no nosso organismo com relação a essa questão. Silvia, eu queria dizer que é um prazer estar com você novamente nesse nosso projeto aí que tem por objetivo esclarecer pontos, ou fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas nas suas percepções, né, ou desenvolver insights, enfim. Então é um prazer imenso estar com você novamente, Silvia, com todas as pessoas que sempre nos escutam, nos apoiam. Dar boas-vindas às nossas férias, porque foi uma pausa necessária, e dizer que, como a Silvia costuma falar, né, para a semana nos vemos. Então, eu já deixo o meu beijo de despedida para todos, passo a palavra para a doutora Silvia para fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Bom, é isso mesmo. Espero que aquilo que nós falamos aqui, que é sempre o nosso propósito, sirva para pôr as pessoas a pensar, não é? Para se pensarem a si próprias e perceberem se identificam com alguma das coisas que nós aqui dissemos e se servir para isso, então nós já atingimos o nosso propósito. Isto serve para todos, inclusivamente para nós também, não é? E portanto, para a semana, o tema, entretanto, vai sair, vai ser escolhido, já foi escolhido pela nossa Soeira, e portanto, estejam connosco, porque nós vamos mesmo tentar
cumprir o nosso programa semanal. No entanto, e muito a propósito daquilo que falámos hoje, não querendo defraudar ninguém, mas percebendo que às vezes para se cumprir essa situação nós temos que ir além das nossas forças, nós optamos por realmente não o fazer. Sabemos, temos a certeza absoluta que compreendem que essas situações aconteçam, nós vamos sempre tentar dar o nosso melhor. Esse é sempre o nosso compromisso. Obrigada por nos assistirem e fiquem à vontade para nos colocarem questões, mesmo ao longo da semana, que nós teremos a oportunidade de responder então no nosso próximo programa em direto. Um beijinho a todos, boa noite.